É urgente, é break news, é pra quebrar tudo. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Hoje lembrei dessas duas notícias, vejam se é só coincidência. Juízes na Venezuela perseguem opositores em vez de criminosos. Notícia de 2014. Agora essa. Tribunal Supremo da Venezuela assume funções do Congresso. Parlamentares da Venezuela denunciam o caráter ditatorial do governo e pedem mobilizações nas ruas. Notícia de 2017 com atualização em 2024. Vão dizer que eu estou exagerando. Será? Será que é exagero da minha parte dizer haver uma semelhança, se não uma igualdade na venezualização do Brasil? É isso que eu vejo. Eu vejo uma história que se repete. Sim. E hoje o Brasil está na fase de consolidação daquilo que já aconteceu na Venezuela, que é a última fase da consolidação do Estado totalitário ditatorial, que é perseguir opositores políticos por meio da justiça. E por que isso? Porque quando você utiliza da justiça, do sistema de justiça, para perseguir opositores políticos, eu tenho alertado muito disso, você dá uma aparência de legitimidade à punição. Você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. É muito caro politicamente você matar o seu opositor, você derrubar um avião, você prender sem processo. Então o que você faz? Você dá uma aparência de legitimidade processando criminalmente o seu opositor político para dizer para a população que não é ditadura. Veja, isso não é uma ditadura, é o Estado juiz que está punindo. O Estado está processando e punindo criminalmente. Isso não é uma ditadura. O acusado tem, inclusive, direito de defesa. É por isso que eles estão, inclusive, televisionando as audiências da trama golpista. Televisionar o recebimento da denúncia, televisionar os interrogatórios, irão televisionar as alegações finais. Por quê? Para mostrar para o povo que aquilo não é uma perseguição. Isso não é uma ditadura. Vejam, os acusados estão tendo direito de defesa em um processo de cartas marcadas. Na Venezuela não existem presos políticos. São todos presos por crimes comuns contra a democracia. São todos opositores políticos que foram processados e condenados pelo Estado. Nós estamos vivendo exatamente o que a Venezuela, o que a Nicarágua viveram na consolidação eterna da ditadura. Nós estamos exatamente na mesma fase. Aquilo que a Venezuela viveu em 2014 e 2017, nós estamos vivendo em 2025 no Brasil. Igualzinho. Utilizando um processo criminal de forma fictícia para prender opositores políticos, para dar uma aparência de legitimidade, para dar exclusivamente uma aparência de legitimidade àquilo que já foi selecionado desde o início. Prender, eliminar, silenciar, acabar com os opositores políticos. Você selecionar o processo criminal para silenciar o opositor político é a melhor das estratégias. Por quê? Primeiro, que você põe na conta do Estado. Foi o Estado que processou e puniu, não fui eu não sou um ditador, foi o Estado. Teve acusação, teve defesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, um processo criminal você coloca alguém atrás das grades. Imagine os senhores, o Bolsonaro solto, ele vai comprar um pastel numa esquina, ele junta multidões. Ele solto, ele pode convocar uma manifestação, agora ele preso, ele não tem nem celular. O Bolsonaro é um ex-militar, vai ficar preso em um presídio militar. Sabemos que num presídio militar, diferentemente de onde está preso um integrante do PCC, do Comando Vermelho, não entra celular. A regra é seguida à risca. E esse opositor político, quando condenado criminalmente, além de preso, ele fica inelegível para sempre. Porque diferentemente de você apenas tornar Bolsonaro inelegível por uma improbidade administrativa, pensem, poderiam ter criado uma improbidade administrativa para
tirar os poderes políticos do Bolsonaro. Mas isso o torna inelegível só por 8 anos. Agora, uma condenação criminal, não. Fica inelegível pelo tempo da condenação. Foi assim que aconteceu na Venezuela. 40 anos de prisão para um opositor político, cadeia sem celular, incomunicável e inelegível por 40 anos. Pronto! Você matou em vida o seu opositor político, sem precisar dar um tiro sequer. Igualzinho. Hoje acordei e lembrei disso. Nós estamos exatamente na mesma fase de consolidação da ditadura que aconteceu na Venezuela. É inacreditável, mas não vamos jogar a toalha. Acabou. Essa mudança de política tratada pelo secretário Rubio vai fazer muita ONG brasileira quebrar. E nós trouxemos aqui no programa vários casos concretos que deixam claro como o dinheiro do pagador de imposto americano era utilizado para financiar, dentre outras coisas, a agenda woke, essa agenda ao redor do mundo. Só para lembrar alguns exemplos. Quase 300 mil reais bancando ópera trans na Colômbia. 32 mil dólares para a revista em quadrinho trans no Peru. Eu não consigo deixar, gente. Aí a quinta série não sai da gente, né? Revista em quadrinho trans, aonde? No Peru, claro. Onde mais seria? 2 milhões de dólares para cirurgia de mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. 2 milhões de dólares. É muito peru cortado. Porra, uma tesoura de jardineira, 50 conto, resolve o problema igual. 2 milhões de dólares para cirurgia de mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. E por aí vai. Eu estou só citando alguns casos. Porém, ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o fim dessa farra. De acordo com um artigo publicado por ele no Substack, nós, Paulo Figueiredo Show, também tem um Substack. No Substack do Departamento de Estado, a partir do dia 1º de julho de 2025, ou seja, desde ontem, a USAID cessou a implementação de assistência internacional. Agora, ou seja, acabou. Agora, todos os programas de assistência que estejam alinhados com as políticas da administração Trump e que sirvam ao interesse americano vão ser administrados diretamente pelo Departamento de Estado e terão maior transparência, estratégia e eficiência. Segundo o secretário Rubio, a USAID via como seus constituintes, ou seja, as pessoas a quem deviam prestar contas, quem? A ONU, ONGs multilaterais, uma tal de comunidade global, e não o pagador de imposto americano, que é quem financiava o orçamento da agência. Assim, diz o Rubio, a USAID virou uma agência da promoção de caridade que dava dinheiro a rodo para as ONGs, para as instituições internacionais gastarem como bem entendessem e não como uma agência que deveria servir à promoção do interesse nacional dos Estados Unidos. Aliás, o Rubio cita que muitas das vezes os programas que a USAID financiou promoviam os valores dos grupos anti-americanos, desde a pauta woke, da pauta diversidade, equidade e inclusão, até, como a gente viu no Brasil, censura, operação de mudança de regime e até cooperação com os adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Até isso. Isso agora acabou. E agora, em vez de uma quantidade incontável de ONGs, toda a ajuda internacional prestada pelos Estados Unidos vai ter um único símbolo, a bandeira americana. Quem receber recursos dos Estados Unidos vai saber que aquele dinheiro veio do pagador de imposto americano, do país mais próspero do mundo, e não de uma ONG repleta de vagabundo, repleta de estagiários de cabelo no sovaco e cabelo roxo. Outra política que o Rubio anunciou é a forma como essa ajuda internacional vai ser prestada. Acabou que muita gente mamou demais, cara. Se soubessem quanto de dinheiro que essa gente ganhou, cara. Um bando de jornalista que devia estar catando lata na Avenida Paulista, porra, ganhando dinheiro de ONG americana, cara. Financiado pela USAID. Acabou esse negócio de derramar dinheiro infinito em governos falidos e ineficientes. Acabou. Agora a ajuda internacional vai ser voltada à área específica, com limite de tempo. E segundo o Rubio, o secretário Rubio diz que o foco vai ser ensinar a pescar e não dar o peixe. Com isso, os países que tiverem demonstrado a capacidade e a vontade de ajudarem a si mesmo serão priorizados e receberão os recursos americanos para as áreas
que possam ter um efeito multiplicador e catalisador da iniciativa privada, incluindo empresas americanas e investimento global. Então não tem mais essa história de país africano sugando dinheiro por 60 anos e não mudando absolutamente nada nesse meio tempo. Ou trabalha para modernizar o seu país e abrir o seu mercado, concorrência, capitalismo, ou então não vai receber dinheiro dos americanos. O secretário Rubio conclui o artigo dele no Substack dizendo que o trabalho está avançando, que os Estados Unidos já vem um progresso tremendo em conseguir fazer com que a ONU, os países aliados e fundos privados paguem uma parcela maior em projetos de ajuda internacional ao redor do mundo. O que, segundo ele, inclui até mesmo o sucesso do Trump conseguindo fazer com que os países da OTAN aumentem a sua participação nos gastos de defesa da organização. O foco de tudo isso é claro e foi explicitado pelo Marco Rubio no penúltimo parágrafo do artigo que eu vou ler para vocês. Este modelo também nos colocará em uma posição mais forte para combater o modelo de ajuda exploratória da China e promover os nossos interesses estratégicos em regiões chaves ao redor do mundo. Ontem, então, meus amigos, foi decretada a morte da USAID. Foi decretada a morte da instituição que financiou a ditadura brasileira e parceira do Alexandre de Moraes. Foi decretada a morte do financiamento global da pauta woke, da lacração, da pauta que financiava os movimentos ativistas do deputado Felipe Santos. Acabou. Essa mudança de política tratada pelo secretário Rubio vai fazer muita ONG brasileira quebrar. E é um belo prego no caixão do complexo industrial da censura. Quando a gente fala em complexo industrial da censura, o que a gente quer dizer com isso? Paulo, o que você está falando de complexo industrial da censura? O que a gente está chamando, esse termo não é meu, eu acho até que é do Michael Schellenberger, eu não tenho certeza. Mas é porque a gente está falando que existe um negócio na censura. Eu já expliquei para vocês, óbvio, o quanto que ganham de dinheiro, os escritórios dos familiares de ministros do STF, as pessoas que participam de lobbies no STF e do Gilmar Palusa, já falei sobre essas pessoas, mas não são apenas estas. Você tem agências de checagem de fato, você tem jornalistas que trabalham para agências de checagem de fato, você tem esses caras tipo o Fábio Sainz Silva que vão arrumar uma boquinha numa ONG, numa entidade internacional para poder ganhar um saláriozinho para defender a censura. Você tem uma série de até mesmo a imprensa, velha mídia, que recebe grants, né, recebe bolsas para poder financiar a checagem de fato. Você tem pessoas que recebem dinheiro para promover a censura, como, por exemplo, recebeu o Felipe Neto, o instituto dele, através do instituto dele. Tantos outros, empresas de tecnologia que fazem monitoramento e software de monitoramento de redes sociais. Gente, entendam, existe uma quantidade gigantesca de gente que encheu a burra de dinheiro com a censura. E o nome a que damos a isso é complexo industrial da censura. E o que isso significa? Significa que acabou a censura? Não. Vejam, a gente deu até um outro exemplo. É o Poynter Institute. Na semana retrasada, logo antes, dia 25 de junho, então semana passada, né? Uma semana atrás, o Alexandre de Moraes estava dando, com a ministra Carmen Lúcia, palestra no Global Fact 12, que é um evento internacional do Poynter Institute e da International Fact Checking Network, a rede internacional dos checadores de fato. Estes são órgãos que recebem, são financiados e existem com uma série de pessoas mamando na teta desse dinheiro, com dinheiro basicamente financiado de ONG americana. São essas pessoas que dão os fundamentos, fazem parcerias com o TSE para verificar o que é verdade e o que não é verdade na internet. São essas pessoas que acabam contratadas muitas vezes para checar vídeo no Google, para ver se o vídeo está valendo ou não. Porque o Google precisa contratar um exército de censores. O que o Marco Civil do Alexandre determina, por exemplo, é que o Google contrate um exército de juízes esquerdistas para verificar se um vídeo é ou não antecipadamente discurso de ódio antidemocrático. E o que o Rubio está decretando aqui agora é que, oficialmente, isso acontece agora sem apoio americano. Pelo contrário, agora o movimento americano é no sentido contrário. Defender, preservar a liberdade de expressão ao redor do mundo, e o Brasil, evidentemente, é um dos focos principais. Lembram o que eu dizia para vocês? O Alexandre surfava em uma onda global e agora vem um tsunami na direção dele. Eles não são políticos, mas acham que são. E ninguém diz nada, e ninguém faz nada.
Eles se acostumaram a rasgar as leis, a fazer interpretações estapafúrdias delas, passaram a aplicá-las apenas quando lhes interessa. E o silêncio, diante disso, tem gerado enorme desespero em quem não embarque em delírios, em planos tirânicos para salvar a democracia. Já tivemos a tortura provocada pela inação de Rodrigo Pacheco, quando ocupou a presidência do Senado. Agora o inerte, o cúmplice dos togados descontrolados é Davi Alcolumbre. Por mais que esfregassem em sua cara o texto da lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não reagiria. O senador do Amapá já disse, na maior cara de pau, que o Senado não é órgão de correção do STF e que abrir um processo de impeachment contra um magistrado do Supremo criaria mais um grande problema para o Brasil. Está na lei ignorada por Pacheco e Alcolumbre que a atuação político-partidária de ministros da mais alta corte do Judiciário pode configurar crime de responsabilidade, passível de punição com o impeachment. Esse tipo de crime remete a atos que atentem contra a Constituição e as leis, comprometendo a dignidade e o decoro do cargo. Já tivemos casos de ministros apoiando publicamente políticos, candidatos em eleições, partidos e o governo. Já tivemos ministros participando de eventos partidários, o que é certamente incompatível com a imparcialidade e a independência que se esperam de um integrante do STF. Eles não têm o menor constrangimento em fazer discursos políticos, e isso começou há pelo menos 7 anos. Vamos então pela linha do tempo indo e voltando. Em 2018, Carmen Lúcia se disse preocupada com uma mudança perigosamente conservadora. Em 2020, Dias Toffoli resolveu dar ao STF um poder político quase sobrenatural. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. No ano seguinte, alguns ministros do Supremo partiram para a prática politiqueira. Eles foram ao Congresso, se encontraram com líderes partidários e conseguiram enterrar a PEC do voto impresso. De volta ao discurso, naquele mesmo ano, na edição do Fórum Jurídico de Lisboa, Toffoli afirmou que o Brasil já vivia um semipresidencialismo. Nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. 4 anos se passaram e agora, no mesmo evento na capital portuguesa, Gilmar Mendes disse que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado por causa da relação entre o Executivo e o Legislativo. Esse modelo, segundo ele, ainda não é bem definido. Assim como Toffoli, Gilmar também considera que o Brasil vive um semipresidencialismo. Há algum tempo, no Fórum de Lisboa, nós temos discutido se não seria melhor para o Brasil se o país se encaminhasse para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Se não é atuação política, ministros do Supremo darem a entender que é preciso mudar o sistema de governo do país, o que é, então? Também na edição deste ano do Gilmar Palusa, Luiz Roberto Barroso se vangloriou de ter permitido que o Supremo assumisse funções do Legislativo, políticas, portanto, modificando um artigo do Marco Civil da Internet para impor censura às redes sociais. Ele ainda atacou os críticos, aqueles que mantêm um mínimo de bom senso. A nossa decisão enfrenta a má vontade de quem celebra o crime e o extremismo político como modelo de negócios que se alimenta do ódio. Não satisfeito de ter cumprido o desejo do governo Lula em relação às mídias digitais, Barroso resolveu atuar como um militante petista. Há uma onda de negatividade, ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos hoje mais da metade da população na classe média, temos uma crise fiscal.
Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. De novo, se isso não é um discurso político, o que é? E mais, no conceito de fake news dos ministros da corte, essa fala do Barroso não se encaixa? Primeiro, o PIB, que foi de 3,4% em 2024, mas deve cair para 2,4% este ano e para 1,8% em 2026. Vamos à taxa de desemprego. Esse indicador, é preciso lembrar, só começou a ser calculado em 2012. Lula tem aumentado o número de servidores federais assustadoramente e Bolsonaro provavelmente teria alcançado o menor índice da história se não tivesse enfrentado 2 anos de fechamento da economia, na loucura em que o mundo embarcou durante a Covid. Terceiro ponto, mais da metade da população brasileira está na classe média. Segundo cálculos do confiável IBGE do Márcio Pockmann, sim, está. E por boa margem? Não. De acordo com o mágico dos números e dos mapas desconstruídos, por 0,1 ponto percentual. O delirante da pedalada estatística afirma que 50,01% dos brasileiros fazem parte da classe média. Sobre a crise fiscal, alguém poderia dizer quem no governo Lula está cuidando dela? Para que diminua, claro, não para que cresça. Barroso, como um militante ilegal e fajuto, quer que tenham com o governo Lula uma benevolência igualmente criminosa e fajuta. Quer que imperem as mentiras, as narrativas, porque só assim dá para fingir que um governo desastroso está conduzindo o Brasil ao paraíso. E o presidente do STF está nessa há um bom tempo. Em 2023, o iluminista Barroso participou do Congresso da UNE, que é ligada ao Partido Comunista. Em discurso, ele gritou: "Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo." Em 2024, comemorando um ano à frente da corte, Barroso declarou o seguinte: "O legado institucional que eu queria deixar é a total recivilização do país." Claro que o conceito de civilizado dele é também invertido, subvertido, pervertido, é politiqueiro e estimula a destruição da liberdade de expressão, do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Barroso acha mesmo que tem a missão de empurrar a história na direção certa. E, de novo, um politiqueiro do seu nível não carrega o conceito correto do que é certo. Chegamos a Alexandre de Moraes, há poucos dias, durante seminário de verão na Universidade de Coimbra, em Portugal, o ministro afirmou que o século XXI pertence ao judiciário. Segundo ele, depois de séculos de protagonismo do parlamento e do executivo, agora é o judiciário que ocupa o centro da vida pública. Para ele, tanto o legislativo quanto o executivo falharam na garantia dos direitos humanos, o que teria aberto espaço para que os togados se travestissem de politiqueiros. Antes de seguir para Portugal, Moraes disse: "As redes sociais não são neutras, as redes sociais têm lado, as redes sociais têm ideologia, as redes sociais têm viés político, têm lado político e, mais do que tudo, as redes sociais têm um interesse econômico." Se colocarmos Alexandre de Moraes no lugar de redes sociais, todas as falsas afirmações do ministro estariam corretas. Esses chechelentos do Supremo não têm medo de impeachment. Sua atuação político-partidária, não punida pelo Senado, é de uma sem-vergonhice ilimitada. Moraes e também Flávio Dino já falaram mal dos Estados Unidos, o que não dá para dizer que seja função de ministro do Supremo. Talvez de um político alucinado. Dino foi além, atropelou a lei do impeachment, sugerindo uma chapa para as eleições do ano que vem ao governo do Maranhão. Foi durante evento numa universidade do estado. Em discurso, o magistrado lançou a dupla encabeçada pelo atual vice-governador, Felipe Camarão, do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena Barros como vice.
Essa chapa vai ficar imbatível. O deputado Nicolas Ferreira entrou com pedido de impeachment de Flávio Dino, mas Alcolumbre, de novo, não deu a mínima. A imprensa não deu a mínima. E este breve resumo prova que não é por falta de motivo que os ministros não são enquadrados. É porque os conservadores precisam ser eliminados, porque Lula ainda é uma peça do jogo. Deputado, a gente tem visto, né, muitas pessoas tentando pleitear uma vaga no Senado por Minas no ano que vem. Inclusive o conhecido Superman da Jovem Pan, que a gente vê que está meio que causando uma divisão dentro do partido diretório aqui em Minas. O que o senhor acha disso? Eu acho que todo mundo tem a possibilidade de se candidatar a qualquer coisa que ela quiser. Se cumprir os requisitos, ter a idade, a capacidade para isso, não vejo nenhum problema. Eu acho que a eleição e o eleitorado ele é soberano. As pessoas podem ter outras opções, né? Imagina você chegar numa praça de alimentação e ter só o McDonald's. Poxa, é bom ter outras variedades também. Então, eu vejo vários players aí, né, para Senado. Eu acho que tá, digamos assim, é uma corrida que envolve muitas coisas, capacidade, popularidade, conseguir fazer um trabalho que já está muito próximo das eleições. Então são todos esses fatores. Agora, mais uma vez, isso não passa, né, diretamente somente por mim, há todo um cenário político que tem que ser olhado. E para mim que seja escolhido o candidato que seja o melhor para Minas Gerais, principalmente na representatividade de freios e contrapesos com o nosso maior inimigo hoje do povo, que é o STF. Então, hoje mesmo a gente viu o Alexandre de Moraes decidindo sobre o IOF, sendo que o Congresso decidiu depois da derrubada, depois do veto do presidente Lula, e a gente derrubou porque seria mais um aumento de imposto, e agora o Alexandre de Moraes decide a respeito de algo que é do Congresso. Ou seja, o cara que não recebeu um voto, não é representante do povo, está decidindo as coisas mais importantes para a população brasileira. Então a gente precisa de Senado ano que vem, senadores corajosos, pessoas que têm condição de fazer um embate contra o STF, não por birra política, mas porque, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, tem desestabilizado a nossa democracia. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E posso falar, as pessoas estão vendo isso. Os caras agora, por exemplo, fizeram uma alteração no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não vai, digamos assim, bater somente em quem é de direita, vai em todo mundo. As plataformas vão ter que fazer censura prévia, porque quem vai limitar o que pode e o que não pode? O que é discurso de ódio e o que não é? Se eu agora falar sobre o Minha Fé, vai ser discurso de ódio porque o outro ficou ofendido? Se eu falar agora que eu acho o Lula ladrão, eu devo ser preso por isso? Se um esquerdista falar que o Bolsonaro é genocida, ele tem que ser preso por isso? Então, assim, pelo que eu vi até hoje, só deputado de direita está sendo caçado. Só internet, contas sociais de pessoas conservadoras estão sendo derrubadas. Agora, eles podem fazer o que quiser. Pode jogar a bola com a cabeça do Bolsonaro, né, arrancada. Pode fazer encenação matando o Bolsonaro. Pode pegar a minha imagem e queimar, como foi feito aqui em Belo Horizonte. Pode fazer ameaça de morte. Pode fazer tudo. Pode xingar pastor, pode xingar padre. Aí é liberdade. Agora, quando a gente também quer usufruir dessa mesma liberdade, aí não pode. Então, por isso que muitas vezes eu jogo o jogo, conforme eles fazem. Ah, Nicolas, por que você processou o cara? Uai, porque se eu não processar, só eu que sou processado. Então vamos jogar o jogo de acordo com as regras, né? Se eles fogem das regras, a gente também foge. Ou seja, o que a gente quer é fazer com que a gente tenha liberdade, principalmente na internet. Se não fosse a internet, as pessoas não saberiam sobre o escândalo do INSS. Se não fosse a internet, não saberiam sobre a lupa que iriam colocar no Pix, que foi o meu vídeo que bateu milhões. Eles falaram que o Mark Zuckerberg, o Trump, até o Elon Musk me ajudou. E agora estão, assim, afoitos, porque as eleições estão chegando e eles sabem que a gente, com a força que a gente tem na rede social e a credibilidade que a gente tem junto ao povo, a gente vai, enfim, dar um banho neles aí nas eleições. Do STF, o senhor estava querendo apresentar um requerimento lá na Câmara para convocar aquele ex-assessor do Moraes para prestar alguns esclarecimentos. Como que está a sua situação? O senhor chegou a apresentar esse requerimento já ou pretende apresentar? Como que está essa questão? Olha, a gente apresentou o requerimento, precisa ser colocado em pauta, né, na Comissão de Fiscalização e Controle, e a gente precisa ouvi-lo, porque as mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim? Por que o juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado?
Eu não vi nenhuma troca de mensagens dos assessores do Moraes falando assim, ó, pessoal, Comando Vermelho e PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né, inove ali nos processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro, e eu sei que as pessoas acreditam nisso, de que não é por uma birra política, não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores é a Carmen Lúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem que é? O Moraes. Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa abrir os olhos quanto a isso, as pessoas têm olhado, não é à toa que a reprovação dele está gigantesca, e é por isso que eles falam que tem que regular as redes sociais aí. Mas eu estou preparando algo aí, isso não vai ficar dessa forma, não. Deputado, você não gostou da escolha do Curupira como mascote lá da COP30? Ó, é óbvio que eu sei a história do Curupira, né, pô? Que é um cara, né, que defende a floresta e tudo. Só que eu fiz uma alusão, só que esquerdista, os 2 neurônios dele não batem para poder entender, né? Eu falei, olha, é o retrato do Brasil e das nossas florestas, né? Anda para trás e tá pegando fogo. Porque é engraçado, os caras estão fazendo um evento que, primeiro, tá rasgando a floresta amazônica para fazer uma estrada para poder chegar no evento para defesa ambiental. Só, se eu não me engano, de Itaipu, são alguns bilhões aí, 1 ponto alguma coisa bilhões de reais. Me fala, o estado do Pará, como que é o IDH de lá? É bom? Saneamento básico do Pará tá bacana? Segurança tá legal? Agora, os caras me gastam aí, sei lá, se é 6, 7 bilhões de reais para promover um evento ambiental, quando o estado não tem segurança, não tem saneamento básico, desculpa que a palavra, mas a pessoa não tem aonde defecar, pô. Eles realmente estão, é um governo que está preocupado com o povo? Isso não existe. Agora, eles se preocupam mais comigo, falando aí que o Brasil está andando para trás e está pegando fogo que nem um Curupira, do que resolver os problemas do nosso país. Do tanto que agora o presidente do INSS falou, não, estou preocupado com o Nicolas ser relator do INSS, que a gente não quer desinformação. Peraí, quem faz desinformação? Porque o meu vídeo do Pix falaram que era fake news, falaram que ia me processar. Estou esperando até agora. Por que recuaram da decisão do Pix se era fake news? Por que não fez? Por que não foi lá e botou a lupa na conta de todo mundo para poder cobrar em cima ali de pessoas acima de 5 mil? Ou seja, é o governo mais mentiroso, mais bandido que existe. Eu não sei como ainda tem gente que vê que em quase 24 anos aí de Brasil, 17 anos está sendo governado pelo PT, os estados onde eles governam são os estados mais pobres, com menor IDH, mais violentos, e as pessoas continuam votando neles. Ou seja, o errado não está só o Lula, o errado é quem vota nele. Gente, a decisão do STF censurando as redes chegou. Agora, o que realmente mudou, o que realmente vai acontecer? Eu quero explicar agora para vocês com detalhes quais as consequências dessa nova decisão do STF. Eu coloquei aqui na tela para vocês a decisão em específico para explicar realmente o que o STF decidiu e o que vem pela frente agora. Veja só, comecemos por esse item 3. Olha só o que diz. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, então não é uma responsabilização criminal, é grana, nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Ou seja, uma pessoa publica algo no Instagram, o Instagram pode ser responsável por essa postagem. Aqui vem a decisão do STF. O Instagram tem que tirar essa postagem, senão o Instagram vai ter que indenizar aquele que se sentiu lesado. O raciocínio nasce daqui. Sigamos. Em caso de crimes ou atos ilícitos, preste bem atenção nisso, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo, aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. Contas que não têm dono, por exemplo. Existem 2 contas Jeffrey Chiquini. Qual é a conta verdadeira e qual não é? Aquela que não é oficial, a plataforma tem que tirar. Então veja, como começa essa discussão do STF? Existe uma lei criada pelo Congresso Nacional, criada pelo povo, que se chama Marco Civil da Internet. Essa lei diz que
Conteúdos só poderiam ser tirados do ar por decisão judicial. Então, o conteúdo só pode ser excluído por decisão judicial. E a plataforma só seria responsável por esse conteúdo mediante ordem judicial. Se a plataforma não respeitasse essa ordem judicial de excluir o conteúdo, a plataforma teria que indenizar aquele que foi lesado. Acontece que agora o STF abriu exceções a essa regra. Segundo o STF agora, em alguns casos, a plataforma apenas notificada, por exemplo, por e-mail, aquilo que se chama de notificação extrajudicial, a plataforma apenas notificada por e-mail acaba sendo obrigada a tirar determinados conteúdos. Por quê? Se não tirar o conteúdo, terá que indenizar a pessoa que foi lesada em razão desse conteúdo. E aqui começa a grande problemática. Agora a plataforma vai derrubar todos os conteúdos? Quais conteúdos não serão derrubados? Quais continuarão na plataforma? Como que fica? Por isso que eu quero explicar para vocês detidamente. Então veja, a decisão começa assim, a plataforma agora pode ser responsabilizada por crimes postados por terceiros ou por conteúdos ilícitos postados por terceiros. Agora, quais crimes? Quais conteúdos ilícitos? Sigamos. Nas hipóteses de crimes contra a honra, aplica-se a regra do artigo 19, sem prejuízo da possibilidade da remoção por notificação extrajudicial. O que a decisão quis dizer aqui, na hipótese de crimes contra a honra? Olha só. Na hipótese de crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, ainda exige-se autorização judicial. Ainda exige decisão judicial para que a plataforma seja obrigada a tirar o conteúdo. Então, se alguém apontar, esse conteúdo é difamatório, esse conteúdo me injuriou, me caluniou, só ordem judicial para obrigar o Instagram, o Facebook a tirar esse conteúdo. Ficou bem claro? Beleza? Sigamos. Mas, se a plataforma quiser, a plataforma pode tirar. Então, a plataforma não é obrigada a tirar, mas se quiser, pode tirar, tá? Item 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos quando se tratar de... Olha só, agora, nesse ponto que eu vou mostrar para vocês, a plataforma é obrigada a tirar o conteúdo. Quais os casos que a plataforma deverá excluir o conteúdo? Vamos lá. Item A. Anúncios e impulsionamentos pagos. Essa decisão do STF quer acabar com impulsionamentos de conteúdos contra opositores políticos. É por isso, no meu entender, que veio essa decisão. Anúncios, impulsionamentos que sejam conteúdos contra opositores políticos é aqui que a plataforma vai tirar. Então essa decisão ela quer pegar conteúdos impulsionados. Então, por exemplo, você gravou um vídeo contra o Lula e você impulsionou o vídeo. Esse vídeo vai cair fora. Eles querem barrar vídeos, conteúdos impulsionados, apontando esse conteúdo como desinformação, discurso de ódio, fake news, apontando esse conteúdo como ilícito e esse conteúdo for impulsionado, vai cair. A plataforma vai tirar. B. Rede artificial de distribuição, né? Robôs. Viu que é robô? Vai tirar. Então, conteúdo contra a Glaze. Ah, isso aqui é robô. Vê que é robô mesmo, vai tirar. Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independente de notificação. Olha só. Esse tipo de conteúdo, você vai denunciar, a plataforma vai tirar. Porque senão a plataforma será responsável por esse conteúdo. Então, impulsionamento de conteúdo contra alguém acabou. Usar robô para divulgar a verdade acabou. Impulsionar conteúdo para propagar a verdade vai cair. Porque alguém vai denunciar dizendo que isso daqui é discurso de ódio, que é desinformação. Eles não vão verificar se é discurso de ódio ou desinformação. Eles vão olhar, é impulsionado, está sendo denunciado como discurso de ódio ou desinformação, tira, porque é impulsionado. Usar um robô para divulgar um conteúdo verdadeiro
Se alguém apontar esse conteúdo, denunciando ele por um e-mail, dizendo que esse conteúdo é falso, é desinformação, a plataforma vai olhar, é robô? Tira. A plataforma não vai ficar mensurando o que é o que não é, tá? O item 5 vai falar dos crimes que serão automaticamente excluídos pela plataforma, independente de autorização judicial. Mandou um e-mail denunciando esses fatos aqui, a plataforma tirará o conteúdo. Quais são? Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos naqueles famosos tipos penais, o 359, que tem gente que tomou 17 anos. Veja, como praticar um crime de atentado à democracia pela internet? Um post no Facebook, no Instagram, contra a democracia. Pois é. Então, se alguém apontar, esse vídeo divulgado pelo Jeffrey é antidemocrático, a plataforma vai tirar. Tá bom pra vocês? A plataforma vai tirar. Pronto. É só, então, denunciar uma fala do Nicolas, que gravou um vídeo que deu 300 milhões de visualizações, dizendo que é antidemocrático, que a plataforma vai tirar? Sim, sem autorização judicial. Manda um e-mail, fala que é antidemocrático, que a plataforma vai tirar, tá? Então, condutas que se amoldam como atos antidemocráticos, qualquer coisa que eu não gosto pode ser ato antidemocrático, qualquer ação contra o governo, qualquer fala contra o governo, qualquer crítica ao governo, crítica a um poder é ato antidemocrático? É. Criticar o STF é um ato antidemocrático? É. Para eles é. Criticou agora o ministro do STF? Cai tua postagem? Cai tua postagem. Manda um e-mail para a plataforma, fala que essa conduta de criticar o ministro, criticar a Suprema Corte é antidemocrática, a plataforma vai tirar só com aquele e-mail. É sério, é isso que está escrito na decisão. Crimes de, não vou ler, senão o algoritmo vai me censurar, tá? Preparatórios disso daqui, tá? Tipificados na lei. Crime de induzimento, instigação ao, não vou ler também, porque senão cai, né? Mas vocês leram ali, né? Eu grifei, ó, né? Tá? Incitação à discriminação, tá? Em razão de raça, cor e etnia. Então, aquilo que é apontado como isso aqui é racismo, isso aqui é discriminação. Discriminação por exemplo, a discriminação contra uma opção sexual vai cair. Então, fez uma piadinha da Erika Hilton, vai cair. Tá? Chamou a Erika Hilton de Felipe, vai cair. É discriminação, tá? Por opção sexual da Erika Hilton, vai cair. Tá? Então, tudo que configura discriminação por raça, cor, etnia, religião, sexualidade, identidade de gênero, postou, e a Erika Hilton denunciar aquilo como discurso sexista, preconceito com a opção sexual dela, vai cair, tá? É só denunciar. Não precisa de autorização judicial. Olha só que coisa. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Então, a Glaze pode denunciar o teu texto dizendo: esse texto me critica porque eu sou mulher. Vai cair também. Tá? Basta uma mulher dizer que aquele conteúdo foi publicado porque ela é mulher. Então vai apontar como um conteúdo de discurso de ódio pela razão do gênero feminino. O conteúdo vai cair também. Vejam, exatamente isso. Conteúdos que propagam ódio. Ah, esse conteúdo tá propagando ódio contra mim, Glaze, porque eu sou mulher. Vai cair. Crimes sexuais, né? Tá certo, tem que cair mesmo esse daqui, né? Ó, imagina isso aqui, óbvio, isso aqui tá certo, né? Tem que cair mesmo. Esse aqui também, tráfico de, né? Esse aqui também. Agora, preste atenção nessa sacanagem. É um país ecossocialista mesmo, né? Isso daqui só em socialismo. Vejam esse item 8. Os provedores de aplicações da internet deverão editar autorregulação que abranja necessariamente sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. Sabe o que é isso aqui? O Estado, por meio do STF,
criando ônus às empresas, obrigando essas plataformas privadas a gastarem dinheiro para criarem formas de comunicação com os usuários para execução dessa decisão do STF. Veja, tem algo mais socialista que isso? Estado se metendo na empresa. Estado se metendo na economia privada, obrigando a empresa a gastar com algo, criando ônus financeiro à empresa. Agora as plataformas deverão criar, por exemplo, chats. Cabe à plataforma criar uma forma de receber as denúncias de forma bem explícita. Então vai ter que ter um campo bem explícito. É aqui que você faz a denúncia. Para quê? Para facilitar as denúncias. Vai ter gente que vai passar o dia inteiro denunciando. Toda postagem que o Chiquini fizer, eu vou jogar lá. E a plataforma vai fazer o quê? Vai tirar meu conteúdo. Porque a plataforma não vai se desgastar em analisar se meu conteúdo é verdadeiro ou se não é. Então, vejam isso. Que coisa mais absurda. O ônus que as empresas terão agora para executar essa decisão do STF. E essa decisão valerá. Agora aqui, ó, você tem que cobrar o Congresso. Enquanto não sobrevier nova legislação. Então, enquanto o Congresso não edita uma legislação, é assim que ficará. Então, fazer um resumo aqui para vocês. Crimes contra a honra ainda precisam de ordem judicial para que sejam excluídos da plataforma. Perfeito? Atos ilícitos que sejam impulsionados. O que seriam atos ilícitos? Qualquer comportamento ilícito, como discurso de ódio, desinformação, fake news. Então, conteúdo impulsionado, apontado Bora seguir como aqui, ilícito, vai cair sem ordem judicial. Aqueles crimes que nós mostramos, antidemocráticos. Então, postagem antidemocrática. O que é isso? Qualquer coisa. Vai cair sem ordem judicial. Que mais? Postagem que ataque por qualquer motivo, situação de gênero, vai cair sem ordem judicial. Então a sacada dessa decisão é que em determinados casos a plataforma tirará automaticamente a postagem com uma mera denúncia por e-mail ou no chat da própria plataforma, apontando aquele conteúdo dentro desses casos que eu mostrei para vocês. Grave, né? Gravíssimo. Porque a plataforma não vai perder tempo em ficar mensurando se esse conteúdo deve ou não permanecer na plataforma. Estando dentro daqueles casos do item 5, que eu li aqui para vocês, a plataforma vai tirar imediatamente, só com um e-mail ou com uma mensagenzinha no seu chat, independente de decisão judicial. Foi isso que mudou. Isso é censura. Sim, ela chegou. Bem-vindo à China. Acompanhe aí comigo que vale a pena. A ação da defesa do Donald Trump, da Trump Media, é para afastar a imunidade diplomática do Alexandre de Moraes, porque ele está agindo por conta e não representando o Estado, porque ele não está respeitando as formalidades exigidas pelos tratados e convenções. Ele não está seguindo o rito correto para que decisões sejam comunicadas a países estrangeiros. Disse a defesa do Donald Trump. Pediu uma liminar para que se afaste a imunidade do Alexandre de Moraes, porque como ele não está seguindo o rito legal, como ele não está seguindo os tratados os tratados bilaterais com os Estados Unidos, ele não está agindo, então, como representante diplomático do Brasil. Ele não está agindo como um agente público do Brasil. Ele está agindo por conta. Sendo assim, a Trump Media pediu para que o Alexandre de Moraes seja processado como um cidadão comum e não como agente diplomático. Sendo assim, se ele está respondendo como um agente, como uma pessoa comum e não como agente diplomático, ele pode ser responsabilizado como uma pessoa comum. Se a justiça americana afastar a imunidade diplomática do Alexandre de Moraes, ele pode sim ser responsabilizado como um cidadão comum, e se ele descumprir lei americana, nos Estados Unidos descumprir decisão judicial, melhor dizendo, se ele descumprir decisão judicial, nos Estados Unidos descumprir decisão judicial, é crime! Opa, 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 gente, isso aqui é extremamente interessante, hein?
Ele pode, então, praticar crime. Nos Estados Unidos, praticar crime é prisão. Pode sair uma ordem de prisão nos Estados Unidos. O que o STF disse, então? O STF disse que agora basta uma notificação extrajudicial para que as Big Techs tenham que tirar a postagem do ar. E por que agora eu falo tenham? Porque a decisão diz assim: se as Big Techs não tirarem a postagem do ar, poderão, olha esse terminho, né? Eles acham que o povo é trouxa, né? Poderão ser responsabilizadas civilmente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vem decisões judiciais absurdas do STF, mandando, por exemplo, derrubar redes sociais de um senador da República. O Alexandre de Moraes mandou derrubar redes sociais do Marcos Duval. Ele é o senador da República. Todas as plataformas derrubaram imediatamente com essa ordem judicial. É uma ordem absurda? Sim, mas as Big Techs são empresas privadas. Eles querem ser responsabilizados civilmente, ter que indenizar por terem descumprido a ordem judicial? Claro que não. É o que a lei diz. A lei criada pelo povo diz: havendo uma ordem judicial, as Big Techs têm que tirar a postagem do ar. Se não tirarem, serão responsabilizadas civilmente. Ou seja, vem a decisão judicial, eles tiram imediatamente a postagem, ainda que seja absurda. Por quê? Porque eles não querem ser responsabilizados civilmente. Qual a conclusão disso? Recebendo a partir de agora uma notificação extrajudicial do Lindenberg Faria, porque o Schiquini falou que o Lindenberg Faria está no mandato por uma canetada de um juiz plantonista do Rio de Janeiro, e o Lindenberg disser que essa minha fala é fake news, eles não vão checar se o que eu estou falando é verdade ou não. Eles vão tirar minha postagem imediatamente do ar. Por quê? Porque agora o STF disse: recebendo uma notificação extrajudicial, o Lindenberg pode mandar um zap. No Brasil, se você mandar um WhatsApp e escrever no final do texto assim: esse WhatsApp, após a leitura, tem natureza e efeitos de notificação extrajudicial. Isso é uma notificação extrajudicial. Você não precisa contratar um advogado. Você manda um e-mail para a plataforma com o título notificação extrajudicial. Você coloca no final: esse e-mail tem caráter de notificação extrajudicial. Pronto, é isso que o STF disse que vale para a plataforma tirar do ar. Ou seja, se o Lindenberg mandar um e-mail para o Instagram, para o YouTube, para o X, dizendo que a postagem do Schiquini, que disse que ele está pendurado como deputado federal por uma canetada de um desembargador plantonista amigo do Rio de Janeiro, é fake news, a plataforma vai tirar minha postagem imediatamente. Por quê? Porque não quer ser indenizada. É o mesmo raciocínio. A decisão do STF disse: se a plataforma receber uma notificação extrajudicial e não retirar a postagem apontada como desinformação, discurso de ódio, fake news, a plataforma poderá ser responsabilizada civilmente. Vocês acham que as plataformas vão assumir o risco de serem responsabilizadas civilmente? Não! Toda notificação que chegar, eles vão tirar do ar. Imediatamente. É óbvio. A plataforma não vai checar minha postagem. Eles estão nem aí. Eles não querem perder grana. Eles são empresa privada. A Big Tech existe para ganhar money, para ganhar dinheiro. Eu, Big Tech, eu, Instagram, vou perder dinheiro por causa desse tal de Jeffrey Schiquini? Não importa se esse Jeffrey falou discurso de ódio, se esse Jeffrey falou fake news, eu vou tirar do ar. É isso que vai acontecer. Isso torna uma obrigação. Então a Daniela Lima vai falar que o STF não obrigou as Big Techs tirarem postagens do ar. É isso que a Daniela Lima vai falar. Mas é uma obrigação, sim. Porque o STF disse que se a plataforma for notificada extrajudicialmente, por WhatsApp, por exemplo, e não tirar a postagem do ar, poderá ser responsabilizada civilmente. Ou seja, para não assumir o risco de ser processada, a empresa, a Big Tech, a plataforma, vai tirar a postagem do ar que for denunciada
por qualquer pessoa desse país como desinformação, discurso de ódio, fala antidemocrática. Aqui está a censura. A esquerda, o PT, vai passar o dia inteiro, eles vão montar uma equipe, eles vão montar um exército denunciando extrajudicialmente, via e-mail, postagens da direita, postagens de influenciadores, postagens do povo que escancara a corrupção, que escancara a sacanagem. Pronto! E as Big Techs vão passar o dia inteiro derrubando postagens. Por isso que eu falei para vocês no início dessa live. Essa nossa live, depois que eu passar ela pro YouTube, eu não sei se ela acorda amanhã. As minhas postagens que eu tenho denunciado no Instagram, que eu tenho denunciado no X, erros jurídicos, abusos de autoridade, censura, eu não sei se essas minhas postagens acordam amanhã. Porque a partir de hoje, o Lindenberg Faria manda um e-mail pro Instagram dizendo que aquela minha postagem que tem 4 milhões de visualizações, eu acho. Já confirmo aqui, mas é mais ou menos isso. Aquela minha postagem que tem 4 milhões de visualizações, mostrando a canetada que segura ele, deputado federal. Se ele disser que aquela minha postagem é fake news, a plataforma vai tirar imediatamente. Por quê? Porque não vai assumir o risco de perder dinheiro. O STF disse que a plataforma vai ter que indenizar a pessoa que denunciou uma postagem como discurso de ódio e a postagem não foi tirada. Vocês entenderam? Gente, superchats, eu leio imediatamente, tá? Então quem quiser mandar uma mensagem, mandar um superchat aqui acima de 10 reais, eu leio imediatamente, tá? É muita mensagem, eu não dou conta. Tá? Se eu ficar lendo as mensagens, eu perco o raciocínio. Mas superchat, ele aponta aqui, daí eu leio. Tá? Superchat acima de 10 reais eu leio. Tá? Imediatamente. Então veja. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Veio a decisão do STF ontem e falou, havendo uma notificação extrajudicial, a plataforma tirará do ar a postagem. Se não, será responsabilizada civilmente. A empresa não vai querer assumir o risco de ser responsabilizada, vai tirar imediatamente do ar. O que seriam notificações extrajudiciais? Qualquer e-mail. Qualquer e-mail. Basta enviar um e-mail agora para o Facebook, um e-mail para o Instagram e colocar no final. Esse e-mail tem caráter de notificação extrajudicial. E você coloca uma postagem ali e fala, essa postagem é fake news. Essa postagem é desinformação. Essa postagem é discurso de ódio. Pronto, a postagem será tirada do ar, porque a plataforma não vai checar se o que você está falando, porque a plataforma não vai perder tempo. A plataforma não vai gastar dinheiro em montar equipe de checagem. Não. Plataforma, gente, é empresa privada. Empresa privada quer ganhar e não quer perder. Então não vão montar equipe. Vamos ver se essa informação que o Chiquini postou é verdadeira. Vamos pesquisar aí a vida do Lindenberg. Esqueça. Esqueça. Eles vão tirar imediatamente. E quais são, então, as postagens que o STF disse que deverão ser retiradas? Tá? O STF disse que discurso de ódio serão excluídos. Discurso de ódio. Gente, o que é discurso de ódio? Falar que o Haddad está taxando de forma excessiva o povo é discurso de ódio? Pro Haddad é. Pro Haddad é. Falar que a Janja tá gastando dinheiro público, tá esbanjando, é discurso de ódio? Pra Janja é. Superchat. Política. Eu ministro, política para leigos. Mandou 20 reais, leio na hora. E o ministro Alexandre de Moraes falando sobre algoritmo sem ter conhecimento. Ficou nítido como podem eles tomarem essa decisão sem consultar alguém da área de tecnologia. Exatly. O Haddad disse ontem no Congresso, ele bateu boca com o Nicolas, ele falou, como pode o vídeo do Nicolas ter 300 milhões de visualizações se não tem 300 milhões de pessoas que falam português no Brasil? Cara, não tem que bater de cinta num cara desse? Eles não conhecem nada de rede social. Nada. Tem 300 milhões de visualizações porque eu, por exemplo, assisti o vídeo 5 vezes, de tanto que eu gostei.
eu gerei 5 visualizações e não uma. Então 300 milhões de visualizações foram poucas ainda, né, gente? Poderia ter tido mais. É muito burro! É muito burro! Então eles não sabem nada. O que eles sabem é que a rede social é um problema para eles. É um problema para eles. Porque em 2003, em 2004, quando eles faziam já horrores no governo, eles não eram denunciados. Por quê? Porque só tinha Rede Globo, só tinha imprensa tradicional. E imprensa tradicional, basta fazer um Pix, faz um TED, na época fazia um DOC, né? Fazia um DOC, na época, e pronto, eles não denunciavam os abusos. Agora a rede social não tem como comprar. Não tem como me comprar. Não tem como comprar o Jeffrey pra ele não fazer aquela live que ele tá fazendo com 3.200 pessoas ao vivo. Não tem como calar esse piá. Não tem. Você tá entendendo? O que nós vamos fazer? Já sei. STF, come here. STF, dá uma canetada aí, já que o Congresso não vai legislar, editar a legislação, dá uma canetada e diga que agora basta uma notificação extrajudicial para as Big Techs derrubarem a postagem, senão as Big Techs serão responsabilizadas. Esse é o ponto. O que será derrubado, então? Discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Tudo é discurso de ódio, basta que eu não goste. Então, discurso de ódio, desinformação. O que é desinformação? O Lindenberg Faria vai falar que a minha postagem, escancarando a sacanagem que mantém ele deputado federal, é desinformação. Vocês acham que a Big Tech vai pesquisar se o que eu falei é verdade ou não? Claro que não, eles não vão perder tempo com isso, tempo e dinheiro. Eles vão tirar do ar imediatamente, por quê? Para não serem responsabilizadas. Discurso de ódio, desinformação e informações antidemocráticas. O que é antidemocrático? Vamos para a rua manifestar contra a ditadura da toga? Isso é antidemocrático. Derrubem a postagem do Jair Bolsonaro, que está convocando o povo para uma manifestação contra a ditadura da toga. Isso é antidemocrático. Derruba a postagem imediatamente. Vocês estão entendendo o absurdo? O problema também é que no Brasil não existe lei que fale o que é desinformação, não existe lei que fale o que é discurso de ódio e não existe lei que fale o que é fala antidemocrática. Não tem. O que é discurso de ódio? A lei no Brasil não fala, não tem lei no Brasil que fale isso. O que é desinformação? Não tem lei no Brasil que diga o que é desinformação. O que é uma fala, um ato antidemocrático? Não existe lei no Brasil que regulamente isso. Então, essa decisão, além de ser inconstitucional, absurda, então essa decisão, ela viola o poder legislativo. Essa decisão, além de invadir o poder legislativo, ela é inconstitucional, eu já vou mostrar e provar por quê. E ela legisla, inclusive, porque fala sobre temas que não existem lei no Brasil. Antes deles quererem dar uma decisão dessa, tinha que ter norma, tinha que ter lei no Brasil dizendo o que é discurso de ódio, desinformação e fala antidemocrática. Não tem como, então, eu mensurar se a postagem é desinformação, discurso de ódio e antidemocrática se eu não sei o que é, se não existe conceito para essas palavras. Então, primeiro, tinha que o legislativo editar uma lei explicando o que é discurso de ódio, o que é desinformação e o que é fala antidemocrática como um furto. O que é um furto? A gente sabe o que é um furto. O artigo 155 do Código Penal brasileiro fala subtrair para si coisa alheia móvel. Furto. O que é roubo? Subtrair para si coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça. Então eu sei o que é furto, eu sei o que é roubo, porque tem lei dizendo o que é furto. O que é estelionato? Tem lei dizendo o que é estelionato. Agora, o que é desinformação, discurso de ódio e fala antidemocrática? Não sei. A lei ainda não existe. Não existe regulamentação para conceituar. Organização criminosa. Tem lei dizendo o que é organização criminosa. Uma lei diz, organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas, estruturalmente organizada, com divisão de tarefas, com o fim de praticar crime.
Pronto, organização criminosa, eu sei o que é. Existia essa discussão. Não tem como punir organização criminosa porque não existe lei dizendo o que é organização criminosa. Criaram uma lei conceituando organização criminosa. Um superchat. Eu leio na hora, acima de R$10. Ieda Cristina. Dr. Jeffrey, então não há saída para o Brasil? Calma. Fica até o final da live. No final da live eu vou dar a solução. Tá? Calma, eu não tô aqui jogando só problema em cima de vocês, não. Tá bom? Não tô só jogando problema em cima de vocês. Eu tô contando qual é o problema e para quem ficar até o final, no final, nós vamos fechar com chave de ouro, eu vou dar a solução. Ninguém pode fazer nada? Calma. Parece um pesadelo. Não, é um pesadelo. Mas calma. Então, primeiro, antes do STF querer invadir na competência do Poder Legislativo e dar essa decisão absurda, aberrante, tínhamos que saber o que é discurso de ódio, o que é desinformação e o que é uma fala antidemocrática. A questão é, como a plataforma não sabe o que é desinformação, a plataforma não sabe o que é discurso de ódio, a Big Tech não sabe o que é fala antidemocrática, porque não existe lei no Brasil conceituando essas palavras, a Big Tech vai tirar todas as postagens do ar que forem denunciadas por e-mail como discurso de ódio, desinformação e antidemocrática. A Big Tech não vai colocar o patrimônio dela a risco, o negócio a risco. Denunciou, a Big Tech não sabe o que é, mas tem uma decisão da Suprema Corte do país inquestionável, a Big Tech vai lá e vai tirar a postagem do Chiquini falando quem é Lindenberg Faria. Vocês estão entendendo o que aconteceu? A postagem do Nicolas Ferreira tem 300 milhões de visualizações. A Glaze vai mandar um e-mail pro Instagram e vai falar que aquilo é desinformação. Não existe lei no Brasil dizendo que é desinformação. A Big Tech é uma empresa privada. Não vai querer colocar em risco o seu patrimônio. O que a Big Tech vai fazer? Vai tirar a postagem do Nicolas imediatamente do ar, porque não quer ser responsabilizada civilmente. Gente, com um e-mail, não precisa mais de uma decisão judicial para a esquerda derrubar nossas postagens. Basta mandar um e-mail, porque a plataforma não pode mensurar o que é discurso de ódio, desinformação e antidemocrático, e não querem ser responsabilizados. Eles vão tirar do ar imediatamente as postagens. Pronto, isso é ou não é censura? Quero ver o chat aqui. Vai lá. Ontem a Jovem Pan me procurou. Chiquini, nós queremos fazer um debate com você. Falei, pô, tô dentro. Adoro debate, né? Eu vim do júri. Pra quem não sabe a minha origem na advocacia, eu sou advogado de tribunal do júri, né? Eu nasci no tribunal do júri. Faz 14 anos que eu faço júri. E o júri, vocês sabem que ele é, pra mim, é a democracia do direito, porque quem vota é o povo. Por isso que eu gosto do direito americano. O direito americano, se tem um acidente de trânsito e uma pessoa processa a outra, é o povo que vai decidir quem ganhou e quem perdeu. Pra mim, isso é a essência da democracia, é o tribunal do júri. Por isso é onde eu gosto de estar. Porque quem vota é o povo, não é o Estado. O poder emana do povo. Eu vim do júri, o júri é debate entre advogado e Estado, e o povo vai decidir quem tem a razão. E aí a Jovem Pan me chamou. Queremos organizar um debate com você, Chiquini, sobre a trama golpista. Eu falei, agora! Passou 1 hora, 2, 3 e tal. Será às 3 da tarde. Eu falei, Brasil. De terno e gravata, pronto pra guerra. Aí chega a mensagem. Chiquini, vai ter que cancelar. Eu falei, bom, por quê? Não encontramos ninguém pra debater com você. Não encontramos nenhum defensor da ação mais legítima da história do Brasil de defesa do Estado Democrático de Direito. Não encontramos ninguém para defender a legitimidade da ação mais importante que salvou a democracia brasileira. Mas ninguém das prerrogativas. Aquele monte de advogado daquelas prerrogativas lá. O Cacai! Ninguém! Pô! Fiquei triste. Me senti ofendido. Ninguém queria debater. Porque agora não precisa mais debater. Agora eu mando um e-mail, eu mando um zap pro Instagram. E em questão de minutos o Instagram vai derrubar a minha postagem. Só que isso é
constitucional. Inconstitucional são eles, canalhas. Querem calar vocês. Inconstitucional é essa decisão. E eu mostro. Gente, por favor, deixem sua curtida, né? Deixem sua curtida, compartilhem com seus amigos. Não saia da live que, ao final, nós estamos caminhando para o fim. E eu quero comentar com vocês o que eu acho que a gente tem que fazer, tá? Não terminamos ainda, agora eu quero mostrar para vocês por que é inconstitucional. Chegou um superchat de R$20, acima de R$10, eu leio imediatamente. Dr. Jeffrey, Cristina Venturelli, para de me chamar de doutor, não precisa, Dr. Jeffrey, para com isso. É Jeffrey, é Chiquini, tá? Deixa esse troço de doutor pra lá, não dou bola pra isso. Eles jamais irão tirar nada a favor da esquerda. Ah, tem isso também, porque é o seguinte, né? A gente pode passar o dia denunciando eles também. Pensem a queda de braço que vai virar o e-mail do Instagram. Cara, eu não queria trabalhar no Instagram cuidando do e-mail. Imagina o que vai virar o e-mail do Facebook, do Instagram, do X. Cara, vai ser impossível ter uma Big Tech no Brasil. Eu, se sou dono de uma Big Tech, eu subo desse país. Esse Brasil virou uma ditadura. Eu vou desaparecer de lá. A minha empresa virou contratar funcionário para ler e-mail. Porque se eu, empresa privada, não tirar do ar imediatamente um discurso apontado como de ódio, eu ainda tomo um processo. Quer dizer, eu vou ter que contratar mais funcionário para ler e-mail, para ter mais efetividade de tirar as postagens, e se eu não tirar postagem do ar em tempo hábil, que uma pessoa apontou como discurso de ódio, eu vou ser processado e vou ter que indenizar essa pessoa ainda. Como ser uma Big Tech no Brasil? Ju Milk, minha amiga, está acompanhando nossa live do Rio de Janeiro. Deve estar um calor no Rio de Janeiro. Ju Milk, minha amiga querida, incrível a plataforma, as páginas dela. Tô preocupado com a Ju. Ju, tô preocupado com as tuas redes. A Ju faz cada denúncia. Vocês conhecem a Ju Milk? A Ju faz cada denúncia. A Ju, eu já falei pra ela ontem, Ju, teu Instagram pulou. Forget. Teu Instagram pulou. E ela tá ouvindo a gente do carro, porque ela tá na correria do Rio de Janeiro. Fecha o vidro, Ju. Andar no Rio de Janeiro com o vidro aberto é perigoso. Sancil, R$10. Doutor. Ó, lá vem ele com o doutor. Para com essa história de doutor, velho. É que você é advogado. E daí? E daí? Chiquini. Eu gosto de ser chamado de Chiquini. E Chiquinho? Não dou bola. É engraçado. Chiquinho. Não dou bola, não, gente. Não dou bola. Acredito que eles devam confiar nas IAs para fazer essa pesquisa de veracidade. Ah, ô Sancil, é uma possibilidade. IA é uma possibilidade, é verdade. Vai ter que meter tudo na IA. E daí? Procede? É verdade. Pode usar IA. Achei correto o que você falou, achei incrível o que você falou. Mas aí, então, todavia, eu digo pra vocês, por que essa decisão é inconstitucional? Vamos pra Constituição. Ué, a Constituição vai nos dizer se é inconstitucional ou não. Eu mato a cobra e mostro o pau. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos ler a Constituição da República. Essa decisão do STF, ela é inconstitucional. Artigo 5º da Constituição Federal, eu separei os incisos que mostram que essa decisão é inconstitucional. Vamos ler. Primeiro inciso, inciso 2. Vocês estão vendo comigo? Vou colocar aqui, sorry, agora sim, desculpa. Não tava vendo. Todo mundo vendo comigo? Tô aqui. Olha lá. Artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que traz os direitos fundamentais individuais, é o artigo mais importante da nossa Constituição. É o artigo que garante direitos do povo, tá bom? A tela não tá preta mais, agora eu arrumei. Eu tô aprendendo a me mexer com esse troço aqui, tá? Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Bingo! Pode o STF obrigar o povo? Não. Por quê? Porque só lei pode obrigar alguém a fazer algo ou não fazer algo. Por isso que existe o crime de constrangimento ilegal. O crime de constrangimento ilegal deriva desse inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. O crime de constrangimento ilegal é obrigar alguém a fazer algo ou obrigar alguém a deixar de fazer algo
sem que haja obrigação legal. Ah, crime de constrangimento ilegal. Por causa disso. Ou seja, só o povo poderia regulamentar as redes sociais. Ou melhor, re-regulamentar as redes sociais. Porque, como eu disse, para quem não está desde o início aqui, as redes sociais já são regulamentadas no Brasil pelo Marco Civil da Internet. Acontece que essa lei não agrada os comunistas. Essa lei não agrada o Flávio Dino. Essa lei não agrada o Lula. Porque essa lei diz que só decisão judicial pode obrigar as big techs a derrubarem postagens. Demora muito e juízes podem não derrubar. Se eu preciso de ordem judicial para derrubar uma postagem, eu tenho que entrar com uma ação judicial e um juiz vai filtrar o meu pedido. O juiz vai olhar e falar assim: não, a Constituição assegura a liberdade de expressão, não vou derrubar. Pronto, não derrubou a postagem do Nicolas Ferreira sobre o Pix. Agora, como que eles fizeram? Uma canetada, dizendo que agora basta um e-mail para a plataforma, dizendo que o vídeo do Nicolas é desinformação, é discurso de ódio ou antidemocrático, e a plataforma, se não derrubar imediatamente, vai ter que indenizar o governo. Vai ter que indenizar quem se sentiu lesado. É mole? Superchat R$10. Rafael Cini. Já que não vamos ter força para derrubar isso no Congresso, vamos utilizar isso a nosso favor. Ah, moleque, acertou, miserável. Acertou, isso mesmo. Vamos criar um time. Jeff, essa solução que você ia dar? Claro que não, né? Mas olha, quem tiver tempo, toda postagem da Glaze, nós vamos mandar e-mail dizendo que é desinformação. Toda postagem do Lula, toda postagem do Lindinho, nós vamos derrubar. Vamos mandar o e-mail, é desinformação. Então veja, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não tem lei mandando as plataformas derrubarem postagem de discurso de ódio, desinformação e antidemocrática, tá? Inciso 4. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento? Sim, por isso que eu posso fazer minhas postagens no Instagram, porque eu sou livre para pensar. Eu sou livre para pensar e desconfiar das urnas? Claro que você é livre a manifestação do pensamento. Eu penso que as urnas não são seguras. Ué? O Flávio Dino deu um discurso, deu entrevista quando era candidato a governador, dizendo que houve fraude nas urnas. E eu não posso ser livre? Quem viu lá o interrogatório do Bolsonaro? Né? Postagem do interrogatório do Bolsonaro. Ué, havia informações que chegavam para mim que me faziam desconfiar das urnas. Não pode desconfiar das urnas. Não existe lei dizendo que desconfiar das urnas é crime. E ainda que criem uma lei dizendo que desconfiar das urnas é ilegal, é crime, essa lei é inconstitucional. Porque a Constituição, que é a lei que está acima de toda e qualquer lei, diz que é livre a manifestação do pensamento. Eu posso pensar que eu quero matar alguém. Eu posso pensar que eu quero explodir alguma coisa. Pensar eu posso, eu não posso é fazer. Eu não posso puxar um gatilho contra alguém. Eu não posso jogar álcool em alguém. Agora, pensar eu posso. Aquele sonho que vem de madrugada que você não quis, né? Aquela raiva que dá e você pensa, não é crime. Quem tá falando isso é o Jeffrey? Claro que não, é a Constituição. Só que hoje tem que ler, né? Vejam que todos os vídeos que eu faço eu mostro lei. Você pode pensar, pô, que chato esse cara ficar mostrando lei. Não, não. É que eu não vou dar um gostinho pra esses caras me punirem, me perseguirem. Tudo que eu falo é a lei que fala, não sou eu. Tudo que o Jeffrey fala tá na lei. Inciso 8, né? Inciso 8, olha lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O quê? Ninguém será privado de direitos por convicção política? Eu posso ser bolsonarista. Pode, é uma convicção política. E ninguém pode me censurar porque eu sou antipetista? Não. Olha isso, gente. É a Constituição, cara. Jeffrey, mas eles não estão nem aí para a Constituição. Por isso que o nosso Estado é um Estado de exceção. Quando o Estado não respeita mais as leis criadas pelo povo, quando o Estado não aplica mais as leis criadas pelo povo, esse Estado é um Estado de exceção.
É esse o significado de estado de exceção. De um lado, você pode ter um estado de direito, que respeita a lei criada pelo povo. De outro lado, você pode ter um estado de exceção, que não respeita as leis criadas pelo povo. Que estado que nós somos? Um estado de exceção. Somos. O nome disso é ditadura. O nome disso é totalitarismo. Quem fala isso? A Constituição da República. Não é o Chiquini. É a Constituição, tá? Inciso 9. Inciso 9. Janaína, obrigado pelo Pix de R$10. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura. Ou seja, não pode censurar pessoas. Não pode censurar pessoas. Independente da censura. Não pode censurar. Quem diz isso? O Jeffrey? Não, a Constituição. Vamos preparar um modelo de e-mail? Sabe o que eu vou fazer? 3.600 pessoas. O Jeffrey Chiquini vai preparar um e-mail. Eu vou preparar uma notificação extrajudicial e vou distribuir para o povo. O que vocês acham? Coloca aí no chat, né? Para pedir a derrubada de postagens de desinformação, discurso de ódio e falas antidemocráticas da esquerda. Vou preparar uma bela notificação. Vou pegar a decisão do STF e vou fundamentar a notificação, vou fazer um modelo para vocês, né? E toda postagem que seja discurso de ódio, que seja desinformação ou fala antidemocrática da esquerda, nós vamos denunciar. Ué, essa decisão deles veio para isso? Você acha que eles já não têm o modelo? Você acha que eles já não têm o modelinho deles? Será que eles já não têm? Claro que eles têm modelinho, vamos fazer o nosso, né? Gente, vamos lá, né? Inciso 10. Inciso 10. Gente, a minha filha apareceu aqui na porta, ela quer saber onde está o tablet. Meu amor da minha vida, eu não sei onde está teu tablet, meu amor, não está aqui no quarto. Você tava com o teu tablet na sala, né? Tá bom, meu amorzinho? O pai tá conversando com um monte de amigo aqui, 3.500 amigos. Você quer vir dar um oi pros amigos do pai? Vem aqui dar um oi pros amigos do pai. Enquanto o pai pode ainda ter rede social. Você tomou um banho? Você passou gloss? Gente, ela passou gloss. Ó, ela tá maquiada, mostra pertinho lá. Ela se maquia. Ela se maquia. Né, meu amor? Manda um beijo. Beijo, galera. Fala, deixa seu like. Fala lá. Filho, eu não sei onde tá seu tablet, tá bom, meu amor? Pede pra mamãe. Gente, caminhando pro fim. Já estamos com quase 1 hora de live, né? Mandem seus super chats aí, gente, que daí eu leio agora no final, tá? Estamos caminhando pro fim, tá bom? Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. É livre a expressão. Gente, é livre a expressão é o mesmo que subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, sair para fora. Alguém tem dúvida do que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão não é um favor. Nós não estamos pedindo favor para o Estado para ter liberdade de expressão. Nós não estamos pedindo favor para o Estado. É a lei maior. A Constituição Federal, essa lei que está na tela, tá? Essa lei que está na tela, ela é maior que o STF. Ela está acima do STF. O STF foi criado para cumprir a Constituição. Sabiam disso? Recursos para o STF são chamados de recursos extraordinários. São recursos que ataquem Constituição. Recursos para o STJ são chamados de recursos especiais. São recursos que atacam lei infraconstitucional. O STF foi criado para proteger a Constituição. Se eu faço um recurso extraordinário para o STF e eu não aponto o dispositivo da Constituição que está sendo violado, o STF nem recebe meu recurso. Porque só vai para o STF recursos que digam respeito à matéria constitucional, porque o STF é o guardião da Constituição. Vejam isso.
E a Constituição que está acima do STF fala: é livre o exercício de qualquer pensamento. Tá escrito ali, ó. São invioláveis a intimidade, bababá. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, que é o que eu tô fazendo aqui. Atividade intelectual. Tô 14 anos estudando para poder falar para vocês aqui com a bagagem que eu tô falando, né? Tive que fazer especialização, tive que advogar muito, tive que fazer mestrado, tive que ler alguns livros. É livre isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui é um direito constitucional que eu tô fazendo. É uma liberdade de expressão intelectual. Tá bom? Inciso 14. Inciso 14, né? É assegurado a todos o acesso à informação. É resguardado a todos o acesso à informação. Por isso que não pode derrubar a página da Oeste? Claro que é por isso. Porque o povo tem que ter acesso à informação. Eu não posso derrubar a página da Oeste. Eu não posso derrubar a página da Oeste. Por isso que o Marco Civil da Internet, vamos lá, para a gente caminhar para o fim. O Marco Civil da Internet, no artigo 19, diz ali, ó, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, vejam, gente, olha a aula que nós tivemos, isso aqui é uma aula, né? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, isso aqui é lei criada pelo povo. Lei de 2014. Essa é a lei que o povo criou para regular as redes. O Flávio Dino, o Alexandre de Moraes disseram que tudo é regulado menos as redes. Mentira! Tá aqui, ó. Rede social é regulada, regulamentada sim. Aqui está. O provedor de aplicação da internet somente poderá ser responsabilizado responsável civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, após ordem judicial específica e não tomar providências. Ou seja, a lei diz o seguinte: para derrubar um conteúdo, só ordem judicial. Só que, para ter ordem judicial, eu tenho que fazer uma ação judicial e um juiz vai analisar esse pedido. E o juiz vai ler aqueles incisos que eu mostrei para vocês do artigo 5º da Constituição Federal. E o juiz vai falar: Lindenberg de Faria, Lindinho da Odebrecht. Eu não vou derrubar a postagem do Chiquini, porque o Chiquini tem liberdade de expressão, liberdade intelectual. O povo que segue o Chiquini, as 400... Deixa eu ver meu Instagram aqui. As 468 mil pessoas que seguem o Chiquini, com 34 milhões de visualizações mensais, têm direito a acesso à informação que o Chiquini posta. Se essas 468 mil pessoas que seguem o Chiquini no Instagram o seguem para ter acesso às suas informações, eu não posso derrubar a página do Chiquini. Eu não posso derrubar a postagem. E o juiz de primeiro grau, então, ele não vai derrubar a postagem. Por isso o STF veio e deu essa canetada dizendo: não precisa mais de ordem judicial para derrubar e excluir postagens. A plataforma que for notificada extrajudicialmente, a plataforma que receber um e-mail acusando uma postagem como desinformação, discurso de ódio e antidemocrática, deverá derrubar a postagem, senão a plataforma será responsabilizada. A plataforma não sabe o que é discurso de ódio, desinformação e antidemocrático. A plataforma não sabe o que é isso, porque não tem lei no Brasil dizendo que é isso. A plataforma vai, então, imediatamente tirar do ar esse discurso que foi apontado como ilegal, né? Esse discurso que foi apontado como ódio, desinformação, para não ser responsabilizado, porque eu sou uma empresa privada, eu não quero ser responsabilizada civilmente. É exatamente isso que o STF decidiu. Deixar na mão de juiz, eles tomam pau, porque juiz de primeiro grau não é partidário, não veio de partido político, e até chegar no STF o pedido para derrubar o vídeo do Pix do Nicolas demora 5 anos. Não tem como derrubar o vídeo do Nicolas, porque um juiz de primeiro grau não vai derrubar, porque o juiz de primeiro grau conhece esses artigos e incisos que eu li para vocês. Ficou bem claro? Chegamos ao ponto final, caminhando para o fim. Exatamente 1 hora de live, 3.400 pessoas. Só vou continuar na live se tiverem superchats para a gente ler. Agora, o que eu penso que tem que acontecer. O que eu penso, né? Porque é o seguinte, resumo de tudo. Eles deram um golpe. Isso é um golpe. Eles deram um golpe, literalmente. Gente, eu postei no meu X. Pra quem não me segue no X, me segue lá. X
Instagram e se inscreva aqui no meu canal do YouTube, porque eu tô começando a colocar mais vídeos mais diariamente, tá? Gente, o que acontece? Eu vejo os canais, tem muito canal que eu sigo, nossa, eu adoro. Eu sigo Auri Verde, Fio Diário, Revista Timeline, Gazeta do Povo, Revista Oeste. Eu sigo todos esses canais de direita que eu adoro, né? O Didi Red Pill, sigo todo mundo. Só que vejam, aqui no meu canal, eu trago conteúdo jurídico também. Eu sempre vou nesses canais porque eu acho que o povo tem que conhecer a lei. Vocês criaram a lei. Então, quando vocês veem um vídeo meu, saibam que terá conteúdo jurídico junto, todo. Por quê? Porque eu faço questão de que o povo conheça suas leis. O povo criou a lei, o povo tem que conhecer a lei. Por isso que eu boto sempre lei nos meus vídeos. Além de me blindar contra o sistema comunista, eu também trago para vocês, povo, as leis que vocês criaram. Carlos Cueto, essa live vai ficar gravada? Vai! Eu vou deixar essa live salva. Gente, tô ruim da rinite, desculpa, tá? Eu vou deixar essa live salva, porém, se o Lindenberg Faria denunciar como uma live da desinformação, o YouTube vai tirar do ar. Então não sei por quanto tempo ela ficará gravada, né? Eu vou, inclusive, tentar salvar essa live no meu computador para ter ela guardada, né? Porque eu não sei quantos minutos ela ficará no ar. Acredito que deve ter até petralhada ouvindo a live aqui, ou se não até assessor da Suprema Corte acompanhando aqui para ver se eu ia trazer algum discurso antidemocrático. Não, pode assistir do início ao fim. O que eu falo aqui é lei criada pelo povo, isso aqui é Constituição que vocês esqueceram que existe, né? É nisso que eu me atento. Então eles deram um golpe. Deram um golpe. Criaram o 8 de janeiro. Olha só, vê se isso não é golpe, né? Criaram o 8 de janeiro para amedrontar o povo. Criar o 8 de janeiro para amedrontar o povo e frear manifestações. Ninguém mais tem coragem de camisa verde e amarela na frente do STF. Por isso criaram o 8 de janeiro e puniram patriotas com penas mais altas do que criminosos perigosos, né? Processaram bolsonaristas para tirar bolsonaristas do caminho, silenciar bolsonaristas, silenciar o Bolsonaro, jogá-lo atrás das grades e torná-lo inelegível para sempre, para tirar bolsonaristas das urnas, e agora calaram as redes sociais, o único local que o povo tinha voz. Isso é um golpe. Bem-vindo à China. Brazuela chegou. Nunca vamos virar a Venezuela. Viramos, idiota. Você que tem o cocô no dedo, né? Você que tem o dedinho podre e clicou 13 na urna, parabéns. Você conseguiu transformar o Brasil em um estado de exceção, que juridicamente é. Quem faz lei é o povo. A Suprema Corte não pode legislar. O que nós temos que fazer agora é 2026. 2026, se as urnas são sérias, 2026 a direita vai voltar para o poder. O que acontece? Gente, o Senado agora é o para arrematar. E qual a solução? Tô muito ruim da bronquite. Piada de prédio, né? Asma, rinite, alergia, piada de prédio. Criado pela avó, né? Esse sou eu. Olha só, gente. Voltemos! Ô, lindinho, calma! Calma aí, lindinho! Deixa eu terminar. Ó, Glaze, suma daqui! Deixa eu terminar a minha live! Vocês deletam depois! Já tá pronto o e-mail pro YouTube. Vocês viram, cara? Calma aí, lindinho. Toma um calmante aí. Espera eu terminar minha live, né? Seu invejoso. Abre aí, lindinho, teu YouTube. Vamos ver quantas pessoas se juntam numa live aí. Abre aí uma live. Ô, louco. Já começou, né? Finalizando, então. Ah, tá. O que acontece, gente? Nós criamos... Agora, para arrematar, onde tá a cereja do bolo, o que nós vamos fazer, tá? Vamos lá. Gente, o povo criou o Estado. A matemática é exatamente essa. Por que o povo criou o Estado? Para que o Estado, tá? Para que o Estado proteja os direitos do povo. Então o Estado conterá pretensões que violem meus direitos. Então o Estado conterá pretensões que violem direitos do povo em proteção aos direitos individuais. Então a gente cria o Estado, por exemplo, para que uma pessoa mais forte do que eu não possa usar da força contra mim.
Então não é porque você é maior, mais forte que você pode me bater. Não, criamos o Estado para que o mais forte não possa bater no mais fraco. Criamos o Estado para que para que o Estado obrigue uma pessoa a me pagar, a pessoa que me deve. Então nós criamos o Estado. O que aconteceu é que esse Estado começou a ficar grande demais. E ele se tornou um Leviatã. E ele se voltou contra o povo. Qual a solução, então? Montesquieu criou a tripartição de poderes com a finalidade de exigir independência entre os poderes. Então, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Um poder não pode invadir o outro. Tripartição de poderes. E um poder fiscaliza o outro. O poder legislativo é o povo. E o Senado Federal é o poder do povo que fiscaliza o poder judiciário e o executivo. E o Senado pode instaurar processo de impeachment contra o ministro do STF, contra o presidente da República, contra o procurador-geral da República e contra o advogado-geral da União. O poder do povo de fiscalizar e frear excessos do poder judiciário e do executivo é através do Senado Federal. A única chance do Brasil. O Brasil está respirando por oxigênio, por respiradores. O Brasil está a um passo de acabar. A única chance do Brasil, Senado Federal em 2026. Mais importante do que presidência da República. Mais importante. Precisamos de um Senado de 2/3 em 2026. Por isso você vai ter que escolher muito bem o teu senador. Não vote no mais famoso, não vote no mais bonito e no mais rico. Vote em candidato a Senado que tenha conhecimento jurídico e capacidade e coragem de fazer valer a Constituição da República e as leis brasileiras. Vote em senadores que tenham coragem, peito de lutar por esse último suspiro que o Brasil e o povo brasileiro ainda tem. Vote só em candidato que se comprometa com o povo, que se comprometa de frear os excessos do poder judiciário e poder executivo. Tanto é que a imprensa de esquerda divulgou que o Alexandre de Moraes está procurando governadores que podem ser reeleitos para que não se reelejam governadores e se candidatem a Senado. Porque ele sabe que Senado em 2026 pode botar para quebrar e pode resgatar o nosso Estado de Direito. Só o Senado, e eles sabem disso, pode restaurar a nossa democracia. O Brasil precisa de 2/3 de senadores corretos e não essa canalhada que tá lá, tirando o Marcos Duval, tirando o Girão, tirando o do Espírito Santo lá também, que eu gosto tanto, né? Tem muitos senadores sérios, tá? O pastor, esqueci o nome do pastor que eu gosto muito. Então, existem senadores sérios, mas nós precisamos de 2/3. E 2/3 é muito, gente. É 51 senadores. Doutor Sebastião vai ser candidato. Nós precisamos de senadores sérios. É a única chance, porque daí com 2/3 do Senado, o Poder Judiciário recua e o Executivo recua. Com 2/3 do Senado, a Janja vai ter que parar de voar com o avião da FAB e gastar milhões, porque senão o Senado abre processo de impeachment contra o Lula. Com 2/3 do Senado, vai ter que aceitar a anistia, porque se o Judiciário não aceitar a anistia, o Senado vai abrir processo de impeachment. O Congresso anistiou. Se o STF ameaçar declarar a anistia inconstitucional, o Senado vai abrir processo de impeachment. O STF recua. Isso quem criou foi o Montesquieu. O Montesquieu criou essa estrutura para que seja assim, para que o povo exerça o poder. A possibilidade do senador instaurar um processo de impeachment é uma forma do povo exigir o respeito a seu poder. Se o judiciário não respeitar nossas leis, se o presidente não respeitar nossas leis, nós, povo, vamos instaurar processo de impeachment. Não é crime, não é ameaça. Não. Ou vocês cumprem a lei, ou é crime de responsabilidade e nós vamos impeachment vocês, porque nós somos o povo. Nós, povo, decidimos quem pode estar no poder
ou não. É o povo que decide quem é ministro do STF, porque o Senado é que sabatina. É o povo que decide quem é presidente da República. Se o povo quiser tirar eles de lá, o povo tem poder por meio do Senado. E, para fechar com chave de ouro, o próximo presidente da República vai nomear 3 novos ministros do STF. E quem sabatina os novos ministros é o Senado Federal. O Senado, que é o povo que fiscaliza os outros poderes, é que decide se o indicado do presidente pode ou não ser ministro do STF. Com esse Senado que aí estamos, passou Alexandre de Moraes, mesmo sendo contraindicado por seus alunos da USP, mesmo sendo desmoralizado por ação judicial da Glaze. A Glaze foi super contra a nomeação do Alexandre de Moraes e o Senado deixou passar. Então a solução do Brasil é Senado em 2026. Tá bom, gente? Deixa eu ler superchats aqui. Moisés Oliveira. Chiquini, se candidata a senador ou não terá idade mínima? Eu tenho a idade mínima, 35 anos. Eu tenho 35 anos. Depois dessa aula, mas ainda... Gente, é o seguinte, pra gente finalizar aqui, pra gente ir embora, tá? Eu sou advogado, tá? Quero deixar bem claro pra vocês. Eu sou advogado, meu compromisso é com a correta aplicação da lei. Eu não dou um passo sem que seja vontade de Deus. Tudo que eu faço eu coloco nas mãos de Deus. Não tenho pretensão política alguma. O que eu faço nas redes sociais é enfrentar o totalitarismo, exigir a correta aplicação da lei, exigir o respeito ao poder do povo e informar as leis que o povo criou para o povo. É isso que eu faço nas redes sociais. Na minha vida profissional, eu sou advogado, tenho compromisso com as minhas causas, com os meus clientes, sou o último escudo daquele que confia a sua vida em mim. E minha vida está nas mãos de Deus. Não tenho pretensão política, eu nunca fui candidato, tá? A minha vida está nas mãos de Deus. Se Deus falar para mim que eu tenho que ser candidato, é outro assunto. Hoje o Chiquini é candidato? Não. Hoje o Chiquini não é candidato. Em 2025, o Chiquini não é candidato. Eu tenho uma missão muito grande, que é esse processo da trama golpista, tá? Eu tenho essa missão de lutar pelo Brasil, porque esse processo da trama golpista é o processo mais importante da história do Brasil, é um marco da nossa democracia, porque esse processo da trama golpista será a linha divisora, se o Brasil será livre ou se o Brasil definitivamente será aprisionado e seremos uma ditadura. Então toda a minha força, toda a minha energia está nesse processo da trama golpista. Tá bom, gente? Então o que Deus tem para nós, eu falo nas minhas orações antes de dormir, eu sou um soldado nas suas mãos, meu Deus. Eu sou um soldado. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer, mas sempre com a vontade de Deus, que a vontade dele prevaleça na minha vida e não a minha. Gente, essa live, compartilhe, vai ficar gravada até quando, né? Deus permitir, não sei até quando, mas hoje nós esgotamos o tema da censura. Essa decisão do STF foi uma sabotagem ao poder do povo e uma decisão para censurar as redes sociais, sim, que não são mais livres. A censura chegou. Eu quero deixar um grande e forte abraço a todos aqui. Me sigam nas minhas redes, eu vou continuar denunciando o excesso do Estado, denunciando o totalitarismo e atualizando vocês das atualizações jurídicas políticas do nosso país. Tá bom, gente? Um grande beijão para vocês. Tá? Meu carinho é tanto por vocês que eu não mando nem um abraço, eu mando um beijo para todos vocês. Tá bom? Estamos juntos, juntos somos mais fortes, jamais jogaremos a toalha. Juntos pelo nosso Brasil. Fiquem com Deus, até uma próxima.